Vamos meditar? Quando Maria pergunta como é que se daria ela ficar grávida de Deus, sendo que ela não tinha relação com homem algum. A resposta do anjo Gabriel foi: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, né, com a sua sombra. O que coloca aqui para nós é que Deus está recomeçando. Aqui, tanto em Mateus quanto em Lucas, a narrativa que o Evangelho nos propõe é que o nascimento de Jesus, o Natal, ele é um regênesis, ele é um reinício, ele é uma nova geração, ele é o início de uma nova criação, ele é o começo de um novo tempo, né? E isso tudo na encarnação do Verbo. Lá em Mateus, quando o mesmo anjo fala com José, versículos 18 e 20, vai estar escrito assim, olha: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, a ênfase aqui no Espírito Santo, sendo o gerador na concepção daquele que não foi criado, mas que é eternamente gerado do Pai. O Verbo de Deus mostra para nós, nos lembra, né, lá de Gênesis 1, nos versículos 1 e 2, logo ali no comecinho: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava vazia, ou seja, a terra estava um caos, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Nos mostrando que o Natal, a concepção, o nascimento de Cristo é então o início da nova criação ou do regênesis, né? O poder do Espírito Santo foi quem começou a criação. Agora a gente vê aqui, através do nascimento de Jesus, que o fato dele se encarnar é para nós um reinício. O que isso já coloca logo de cara? Que o Evangelho nos enche, é algo que nos enche de esperança. Porque quando nós olhamos as coisas do mundo, quando nós olhamos a criação, a única coisa que nós podemos ver na criação, além da glória de Deus já ofuscada por causa da vaidade, o que nós vemos é que a nossa salvação não está na criação e que toda a criação, está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela está sujeita à vaidade, a frustrações, às decepções, ao cansaço, à fadiga, à depressão, à ruína, né? A gente se lembra aqui de Apocalipse 5:5, quando o ancião fala para João que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, havia vencido para poder pegar a história da humanidade e levar ela a bom termo, levar ela a ter um final feliz. Porque a humanidade, a criação em si, dela não pode sair a salvação. Nós precisávamos de uma luz que viesse de fora. E aí isso Deus fez por nós, montando essa escada que liga os céus na terra, para que a terra se ligasse aos céus, mais ou menos parecido com aquela escada de Jacó, é Jesus, né? Que ele falou assim: olha, vocês vão ver o Filho dos Homens, o Filho do Homem e os anjos do céu subindo e descendo sobre ele. Então, Cristo Jesus é de fato a nossa única esperança e ele marca para as nossas vidas esse novo tempo. Isso tudo na pessoa aí, então, reforçando a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Quando o Salmo 104, versículo 3, ele fala sobre o Espírito de Deus refrescando, refrigerando, recriando,
os animais, a relva, a selva, né, a criação. Deus se importa não somente conosco, mas Ele também se importa com toda a sua criação, né? Tanto é que na lei vai se colocar coisas para não sufocar o boi, por exemplo, enquanto trabalha, para não maltratar os animais, mostrando que Deus se importa com toda a sua criação. Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 1, que Jesus, ele veio redimir também toda a criação. Colossenses 1, Paulo fala isso também. Ele não só quer nos redimir, ele não só quer nos salvar, mas ele também está redimindo toda a criação. A redenção da criação, a gente ainda não vê ela com os nossos olhos, é uma esperança futura, assim como o nosso corpo ainda também não foi redimido. No entanto, o ato de Jesus nascer, ser concebido pelo Espírito Santo, viver uma vida cheia do Espírito Santo, fazendo as obras de Deus, mostrava já para nós como era a vida da nova criação. Quando ele morre e ressuscita, em João 14, ele nos promete que nos enviaria o Espírito Santo. E aí, Joel 2 tinha a promessa de que Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Ezequiel 36 também fala que Deus retiraria do nosso peito o coração de pedra e nos daria um coração de carne, aonde habitaria o Espírito de Deus, e ele faria com que andássemos nos estatutos de Deus. Mostrando que, assim como Jesus foi, assim como Jesus frutificou, através do poder do Espírito Santo, nós entramos na nova criação já, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura ou é uma nova criação. Porque Cristo, ele é a primícia, ele é o primogênito de entre os mortos e ele é as primícias da nova criação. Então, viver em Jesus, o nascimento de Jesus, sua vida, morte, ressurreição, o seu trabalho todo, nos coloca desde já, agora, hoje, vivendo, crendo em Jesus, frutificando frutos da nova criação, né? Eu sempre dou o exemplo de quando os espias foram lá na terra e trouxeram os cachos de uva, né? Mostrando que naquela Jerusalém, né? Naquela terra prometida, ela era uma terra frutífera e eles trouxeram a prova disso. Nós, hoje, podemos beber, comer dos poderes do mundo vindouro e demonstrar isso hoje, na nossa vida. A gente pode ser cheio do Espírito Santo. Hoje nós devemos estar cheios do Espírito Santo. É quase um pecado para o crente não estar cheio do Espírito Santo e frutificar hoje mesmo no Espírito Santo, em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. De fato, a criação como está, o mundo como está, nós não somos diferentes de Jesus. Nós teremos tribulações, Jesus garantiu isso para nós, que nós teríamos tribulações, mas a consequência de termos tribulações seria motivo para nos desesperarmos, para ficarmos ansiosos, para ficarmos preocupados, arrancando os cabelos da cabeça, agitados de um lado para o outro. Será que era isso que Jesus queria para nós quando ele falou, vocês vão ter tribulações? Não. Ele falou assim, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Jesus, como sendo o nosso precursor, ele já foi na nossa frente, já trilhou o caminho à nossa frente. Agora, ele via o mesmo Espírito que o gerou no ventre de Maria, o mesmo Espírito que estava lá no caos, pairando sobre o caos, lá na criação, esse mesmo Espírito, ele vem para habitar conosco e estar conosco no caos da vida, para que no caos da vida a gente tenha uma nova vida, um novo ânimo. Então que o Senhor comece a renovar nesses dias a nossa meditação, a nossa reflexão, para a gente tirar o remendo velho, para que a gente tire aquilo que é passado das nossas vidas e sejamos renovados pelo Espírito Santo. Ou
para que Ele nos renove o odre velho, né, das nossas vidas, derramando o seu Espírito sobre nós, nos renovando, para que a gente possa encarar as tribulações, as dificuldades, para que a gente possa ter poder para poder lidar com as decepções, com as frustrações, e tudo isso anunciando também o reino de Deus. Então, porque o Espírito Santo, ele é o Consolador e ele é quem produz essa nova vida, ele está sobre nós, ele está em nós, né? Eu havia dito ainda há pouco que Deus não se importa só conosco, mas com toda a criação. Lá em Êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito, e em Êxodo, Israel considerava que o êxodo de sair do Egito e serem encaminhados para a terra prometida, eles consideravam isso como se fosse o início de uma nova criação. E quando Deus ainda estava ali no deserto preparando eles, Deus chamou uns camaradas, aí está escrito em Êxodo 32, depois em Êxodo 35, e eu vou ler essa passagem de Êxodo 35 para a gente. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhes dispôs o coração para ensinar outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalael e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Então, lá no deserto, Deus encheu esses camaradas, deu para eles também poder e habilidade para ensinar a outros, para mostrar a habilidade que eles tinham e capacitar também outros. O que Deus nos ensina com isso aqui? Que a sua vida, o seu trabalho diário, seja ele qual for, as suas dificuldades, a sua família, todos os aspectos da sua vida, eles devem ser vividos para a glória de Deus, e o Espírito de Deus está sobre você, o Espírito de Deus habita em você, ele tirou do seu coração aquele coração de pedra, colocou um coração de carne que obedece os estatutos de Deus. Então, vamos trabalhar no dia de hoje, entendendo que o Espírito de Deus é o nosso capacitador. Todo trabalho feito com poder é habilidade, testemunho de Deus, da frutificação do amor de Deus. Então, seja lá qual for o seu trabalho, em qualquer aspecto da vida humana, Jesus é Senhor e o Espírito de Deus está lá para te capacitar, para você enfrentar os problemas da sua vida, em nome de Jesus. Então, que venha esse tempo de renovo, de recriação sobre as nossas vidas, com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nunca se esqueça do seu parceiro, Espírito Santo, ele está aí para nos fazer frutificar para o reino de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.